Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo aqui rapidamente para falar alguns assuntos, incluindo o nióbio, incluindo algumas dissertações sobre instituições, sobre polícia e sobre o valor da liberdade, mas é coisa bem rápida, são só algumas ideias. Enquanto não chegam os espectadores, eu vou cantar um pouquinho. Sozinho na madrugada, a solidão me pegou. Eu saí cortando a estrada, pisei no acelerador. Quase a 200 por hora, o guarda então me parou. Já quis aplicar a multa, eu disse por favor me escuta, tô morrendo de amor. Eu preciso chegar logo, meu coração não tá bem. Tá batendo acelerado por causa de um certo alguém. Só quem ama nessa vida sabe o que é querer bem. Se quiser multar, me multa, entendo a sua conduta, se é que nunca amou ninguém. Bom, já tem 6 espectadores, peço paciência aí, a hora que chegar em 8, tem 7. A hora que chegar em 8 eu vou começar a falar sobre os temas políticos. O guarda... Aí, chegou em 8. Bom, primeira coisa é sobre o nióbio. O nióbio, ele é usado em ligas de aço. Um aço de excelente qualidade é conseguido através de uma liga com nióbio. E ele é usado na indústria siderúrgica para várias finalidades industriais, aeroespaciais, militares. E assim, a demanda do mundo industrial com alto desenvolvimento tecnológico por nióbio é gigantesca. Acontece que só 2 países do mundo têm grandes reservas em quantidade industrial de nióbio. Um é o Canadá, que consegue ter um certo nível de prosperidade graças ao nióbio, e o outro é o Brasil. O Canadá tem mais ou menos 1,5% das reservas de nióbio. 98,5% é Brasil! Bom, o que isso significa? Isso significa que, porra, olha o potencial que existe aqui na América Latina para o nióbio. Acontece que existem 2 graves erros. Um é o erro dos bolsonetes, de achar que o nióbio é do Brasil, que o nióbio pertence à República Brasileira, que nós vamos mandar o exército pegar o nióbio, não sei o que, mas se ele pertencer à República Federativa do Brasil, ele não pertence ao povo brasileiro. Ele pertence aos políticos. Então esse é o erro que os bolsomitos cometem. O segundo é o erro da esquerda, né? O erro da esquerda é o seguinte: não, o nióbio não é dos militares, dos políticos, o nióbio é do povo brasileiro, então vamos fazer uma sociedade comunista. Acontece que a sociedade comunista, como a história demonstra, também tem a sua classe dominante e o nióbio seria dela. Acontece que existem outras 2 opções além dessas 2. Uma seria um livre mercado de nióbio, que seria o ideal. E a outra é o que realmente está acontecendo na prática. Nós não temos um comunismo, nós não temos uma ditadura bolsomítica, nós temos a opção que talvez seja a pior delas. Pior até do que o próprio comunismo. O nióbio está sendo explorado por bandidos globalistas. Moreira Salles é um cara que explora o nióbio lá em Araxá, vende a um preço de banana para ele mesmo, com as suas subsidiárias em Londres, a preço de banana, e de Londres esse nióbio sai para o resto do mundo a um preço caríssimo, porque esse é o lucro que ele realmente tem. Ele tem esse esquema, não é sozinho. Se ele tivesse esse esquema sozinho, o Bill Gates perto dele seria um mendigo. Ele tem esse esquema junto com globalistas, com banqueiros internacionais, com os piores do mundo. Deve ter Rothschild envolvido, deve ter Oppenheimer envolvido, os mesmos filhos da puta que destruíram a África do Sul e outros países africanos, Angola, por exemplo, com os diamantes de sangue. Os mesmos putos por trás do Mandela. E esses mesmos putos que fizeram o que fizeram na África do Sul estão fazendo algo horrível conosco. As reservas indígenas. A Raposa Serra do Sol, por exemplo, vai ser a primeira vez na história que uma nação indígena vai ter o direito de reclamar sua soberania na ONU. Vamos supor que entre uma ditadura militar aí, Bolsonaro, ou intervenção militar propriamente dita. Aí ele fala: não, se aqui quem for contra eu pegar o nióbio, vai lá pro presídio de Pedrinhas, eu vou pegar o nióbio. Aí ele entra com os tanques brasileiros na Raposa Serra do Sol. A conformação institucional geopolítica do que está acontecendo vai dar aos índios de Serra do Sol o direito de reclamar sobre uma invasão militar na ONU. Aí a ONU vai entrar com os capacetes azuis aqui. Aí vai ter uma guerra. Provavelmente os Estados Unidos vai falar que tem algum terrorista muçulmano aqui. Provavelmente os Estados Unidos vai falar que nós estamos escondendo alguma arma nuclear. Aí os Estados Unidos vai entrar aqui, dizendo que é defesa da liberdade, dizendo que os valores dos founding fathers americanos dependem de destruir o Brasil para pegar o nióbio. Então, nesse ponto, os bolsonetes estão certos. Nesse ponto, o Enéas estava certo.
quando ele falava que realmente os banqueiros internacionais, os irmãos Koch, como um verdadeiro octopus, estão querendo roubar as reservas minerais brasileiras. O Enéas está certo quando ele falava isso. Isso realmente está acontecendo. Então o Brasil está perdendo aquela área. Raposa Serra do Sol está virando um território que não é exatamente independente, é um território da ONU. A ONU está invadindo o Brasil através da criação dessa pseudo-reserva indígena, que não é reserva indígena coisa nenhuma. Os índios nunca saíram das aldeias deles ali. Agora, um território daquele tamanho, aquilo é uma reserva da ONU e dos banqueiros internacionais, não dos índios. A ONU sempre foi a primeira a destruir as populações nativas. A ONU sempre foi a primeira a pegar aqueles povos que viviam no Pacífico, aqueles Pacific Islanders, e expulsá-los das ilhas deles para fazer teste nuclear. Quando o atol lá de Bikini virou protetorado da ONU, eles explodiram uma bomba de hidrogênio ali. Ou seja, a ONU não está nem aí para os índios. A ONU está querendo garantir essa reserva para eles. E a hora que toda a indústria mundial depender do nióbio na mão da ONU, eles vão ter cacife econômico suficiente para financiar a implantação do Estado Mundial. Isso é assustador. O Estado Mundial pode nascer aí, com essa parada do nióbio. Ao mesmo tempo, vamos supor que o Brasil vença a guerra. Vamos supor que o Bolsonaro pegue os tanques dele lá, invada a Raposa Serra do Sol, mate os capacetes azuis da ONU. Pronto, agora nós temos a República Bolsomítica. O nióbio agora é do Brasil. Isso também seria ruim. Isso seria outra tragédia. Aconteceria a mesma coisa que acontece com o petróleo. O petróleo é nosso, a Petrobras do Getúlio Vargas, o petróleo na época da ditadura. Vai ficar tudo na mão do governo. O governo vai expandir o seu aparato totalitário e nenhum centavo vai parar na mão do Brasil. É verdade que isso seria menos pior para o povo brasileiro. Afinal, ao invés de ir para os banqueiros internacionais, o dinheiro ainda ficaria aqui no Brasil. Haveria algum aumento da prosperidade, mas a que custo? Ao custo de um aumento do aparato repressor do Estado, e a população não teria o direito de realmente usufruir dessa riqueza. Afinal, o que, do ponto de vista econômico, realmente interessa se esse dinheiro está dentro das linhas imaginárias do Brasil? Se o nióbio estivesse na Argentina, qual seria o problema? O problema é justamente o protecionismo estatal. Se existisse um livre mercado de nióbio, vamos supor então que nós cheguemos ao melhor dos mundos. O nióbio é um recurso como outro qualquer e vai ser explorado pela iniciativa privada. Nesse caso, aqueles que exploram o nióbio teriam que se manter dentro de uma lógica de mercado para poder enriquecer. Eles teriam que fazer uma exploração racional do nióbio. Eles venderiam o nióbio para a indústria internacional, ou para qualquer indústria, não interessa que indústria seja, em troca de dinheiro que eles teriam que reinvestir para poder continuar tendo lucro nas suas operações. Ou eles simplesmente vão consumir. Então esse dinheiro vai entrar, vai ser injetado na economia privada e realmente vai se refletir em mais investimentos, mais produtividade, mais empregos produtivos e maior rendimento para todos os níveis da população. Até a copeira do restaurante onde foi almoçar o empregado da empresa lá de nióbio. Aí o dinheiro realmente vai fluir na economia, os juros vão baixar, vai surgir crédito a juros baixos viável para o cara montar uma floricultura que seja, e assim a economia vai prosperar. A alocação dos recursos para explorar esse nióbio, que requer uma tecnologia avançada de mineração, de prospecção, cacete aí, isso teria que ser alocado racionalmente no livre mercado. Se houver um monopólio artificial, seja do governo, seja dos militares, seja do Moreira Salles financiado pelos banqueiros, não vai ter essa alocação racional. Simplesmente esses ativos vão estar overpriced, eles vão estar super precificados no mercado, porque vai haver uma demanda artificialmente alta para explorar esse lucro indevido, esse lucro existente do fato de haver um monopólio forçado. Então, qualquer setor que concorra com esse capital, exploração de qualquer outro minério, vai sair prejudicado. A economia inteira vai sair prejudicada. A venda desse dinheiro para esses bandidos não vai se refletir em retorno econômico porque eles não estão inseridos na lógica do mercado. Eles simplesmente podem pegar esse dinheiro, embolsar e não reinvestir em operações que gerem lucro, em operações que melhorem a alocação do capital, porque eles são todos subsidiados por monopólio institucional, por legislação. Então não é assim que o Brasil vai ganhar riqueza. Não é com os militares, não é com o Bolsonaro e muito menos com os banqueiros globalistas. Seria com o livre mercado do nióbio. Agora eu vou falar de outro assunto. Ontem o pessoal estava discutindo sobre se todo policial é bandido ou não. Eu diria que não. O Robert Higgs, ele fala todo policial é ruim, porque todo policial aceita seguir as regras do Estado. E a maioria das regras do Estado é injusta, portanto, todo policial aceita seguir regras injustas, portanto, todo policial é do mal. Eu acho que a análise do Bob Higgs é um pouco simplista.
Realmente, a instituição policial do Estado é ruim. É uma instituição que tem como função fazer valer o enforcement das regras injustas do Estado. Institucionalmente, o Bob Higgs está certo. Mas isso não vale para o indivíduo. O indivíduo não é necessariamente alinhado com a sua instituição. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Mas o fato é que existem policiais que querem simplesmente matar sequestrador. Divisão de sequestro. Existe, sei lá, o sniper do BOP que gosta de matar terrorista. Esse cara não é mau. Ele está matando terrorista. Vamos supor que se esse indivíduo receber uma ordem injusta, por exemplo, mate o sonegador. Ele fala, não mato. Mas você prometeu seguir as regras. Estou descumprindo o meu juramento. Não vou matar um sonegador. Bom, esse cara é bom, cara. Esse cara é um herói. Então o policial não é necessariamente mau. O problema é mais institucional do que individual. Quando as pessoas se tocarem desse ponto, por incrível que pareça, mesmo que seja contraintuitivo, elas vão começar a ter uma maior cobrança do indivíduo. Afinal, é o indivíduo que compõe as instituições. Quando as pessoas acham que o problema realmente... Os libertários, por exemplo, têm esse problema. Eles acham que o problema é o policial é do Estado, é bandido, acabou. Eles começam a colocar a responsabilidade toda na instituição, paradoxalmente. E não veem o que o indivíduo está fazendo. Aí eles caem no outro erro. Ah, empresas capitalistas são boas. E se o empresário capitalista for um ladrão que frauda o cliente? Ou pior, ele for um lobista do Estado? Então vocês têm que analisar o comportamento do indivíduo independentemente das suas instituições. As instituições vão refletir isso. Elas só podem melhorar com o tempo a partir do momento em que a cobrança moral recai sobre o indivíduo, tanto do lado bom quanto do lado mau. Assim sendo, um policial estatal dedicado unicamente a matar sequestradores é bom. Um empresário que faz lobby com o governo é ruim. Dessa forma, você vai ter uma moralização institucional. Não, então, se nós avaliamos assim o indivíduo, nós já temos um parâmetro racional para avaliar a instituição. Se a polícia do Estado é uma instituição cuja função é cumprir ordens injustas, ela é uma má instituição. Porque aí nós vamos usar para as instituições o mesmo parâmetro que nós usamos e testamos nos indivíduos. Certo? Com isso haveria uma melhora institucional. As instituições sempre vão ser podres, porque elas não são individuais. A moral só emana do indivíduo. Só o indivíduo pode refletir moralmente. Instituições são sistemas sempre falhos, que muitas vezes são necessários para economizar recursos. Se todos os arranjos de mercado fossem baseados unicamente numa análise atomista do indivíduo, nós íamos ter um custo informacional enorme. Então criam-se instituições. Mas elas são podres. Você pode até alocar institucionalmente os arranjos econômicos, mas não a responsabilidade moral. Ela é sempre individual. Assim, as instituições continuariam podres no mundo sem Estado. Mas pelo menos você faria uma análise moral individual que tenderia a uma evolução moral institucional, não a um engessamento institucional do indivíduo, que é o que está acontecendo hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre liberdade. A liberdade, existem libertários que acham que a liberdade é um fim em si próprio. Eu não diria isso. Eu diria que a finalidade última em si própria, como eu sou católico, é o aumento da graça santificante, a aproximação de Deus. Só que qual é o meio que Deus estabeleceu para que isso fosse realmente conseguido e oferido? É o livre-arbítrio. Então a liberdade é realmente essencial. Ela pode não ser a finalidade última, mas ela é talvez a base primeira. Acontece que mais do que a base primeira, ela tem um valor em si. O livre-arbítrio é bom. O livre-arbítrio foi criado diretamente por Deus. Então o livre-arbítrio tem um valor intrínseco. A liberdade tem um valor intrínseco. Quando você transporta isso para a política, é bom ser livre. Simplesmente porque você é livre. Então, quando você vai precificar alguma coisa no mercado, segurança, felicidade, consumo, qualquer coisa, não esqueça de colocar na conta o valor do simples fato de você ser livre. É um valor elevado. Os animais não têm isso. Um cachorro, por exemplo, não faz questão da liberdade, ele faz questão da ração. Então é animalesco você abdicar da liberdade, você dá valor zero para ela. Ou você achar que a liberdade só importa no sentido de quanto ela pode te dar de algum bem material. Isso é animalesco. Agora, quando você sacrifica algum bem material porque você dá valor à própria liberdade, isso já é um comportamento humano mais elevado. O valor que as pessoas dão para a liberdade é o que mantém realmente todos os outros bens materiais, porque você mantém a sociedade livre do comunismo. Quando as pessoas
deixam de ver a liberdade com um valor intrínseco e passam a ver simplesmente como mais uma incógnita na equação da engenharia social, aí eles estão fodidos, com o perdão da palavra. E é justamente isso que o governo tem que fazer. Por que que o governo tenta animalizar e bestializar as pessoas? Por que esse ataque moral do governo contra as instituições culturais, por exemplo? Por que que o governo combate tudo aquilo que é culturalmente elevado? Por que que o governo promove a arte moderna? Por que que o governo promove a orgia? Por quê? Porque eles querem bestializar o homem, justamente porque as bestas não dão valor intrínseco à liberdade. Não dando valor intrínseco à liberdade, as pessoas são mansas à tirania estatal. Um povo que dá valor à liberdade, ele nem pergunta quem vai fazer as estradas. Não, eu quero que as estradas se fodam, tira a minha liberdade e eu te meto bala, cara. Isso é um comportamento elevado. Agora, tudo bem, quanto da minha liberdade você quer pra fazer uma estrada? Isso é um comportamento bestial. Isso é um comportamento canino, que fica lá se humilhando pra receber ração. Então esse é o grande erro. A liberdade tem um valor intrínseco, mesmo não sendo a finalidade última. Ela é um valor basilar e que tem um valor importante. Muito importante. Bom, vou rapidinho responder as perguntas que eu tenho que ir embora, vamos ver. Eu vou comprar um presépio hoje, uma grande e importante devoção de São Francisco de Assis. E o padre vai benzer o presépio, então eu tenho que me apressar. Gabriel Portugal, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Seria essa frase a mais anarquista de todas? Eu acho que essa frase é a mais estatista de todas. Porque é bem Maquiavel. Pro Estado tudo é lícito. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode sequestrar, ele pode estuprar, ele pode falsificar moeda. Mas nem tudo convém, porque às vezes a população pode ficar muito irritada e tirar o governante do poder, né? Então o Estado, ele se situa em cima de um grande pilar chamado falha moral. O próprio Maquiavel falava, cara, você pode fazer o que você quiser, você pode torturar bebê se você quiser. Só não faça coisas que ameaçam o seu poder. E o Maquiavel, ironicamente, ele não é um cara mau. Ele tá dando um alerta. Quando ele explica pro príncipe o que ele tem que fazer para ter poder, são coisas sórdidas, ele na prática ele tá alertando a população o quão filha da puta um príncipe é. Alessandro Palag fala o seguinte, anarcocapitalismo é uma bobagem. Se fosse assim, seria minha casa, meu país. É porque você tem a mente de escravo, cara. A minha casa é o meu país, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Grão-Ducado da Cogósia, que está no momento ocupado pela República Federativa do Brasil. Eu estou oficialmente em guerra contra a República Federativa do Brasil. Eles não têm direito de ocupar o meu Grão-Ducado. Enquanto você pensar assim, você tá louco, cara. Você é um escravo. Os obedientes serão escravos, dizia Henri David Thoreau. Ela Santini, desculpa por ter te xingado hoje de manhã, eu tava bem nervoso. Alexandre Vitório Caldas! Esse é o cara. Esse cara é meu amigo pessoal, ele é lá do meu clube. Sem monitor, só no instinto, é o nickname dele. O melhor jogador de Counter fucking Strike que eu já vi. Eu duvido alguém desse grupo ganhar desse cara. Esse cara faz Miami Havana a nado em 5 horas. Não tem ditadura cubana que pegue esse cara. Grande abraço para Alexandre Caldas. Anderson A.T. Santos faz uma pergunta excelente. Ser livre é o mesmo que ter liberdade? Não. Ter liberdade significa que você tem liberdade para fazer merda. Significa que você tem liberdade para se escravizar em vícios. Eu vou dar a definição mais simples sobre o que é ser livre. Ser livre é ser santo. Aí você está compatível com a sua plenitude ontológica. Aí a sua liberdade coincide, o seu livre-arbítrio coincide com a sua verdadeira liberdade. Gabriel Nastari pergunta, você disse que o Estado é ineficiente, mas já disse que ser a favor da pena de morte, mesmo que é aplicada pelo Estado. O que vale mais para ti? 1000 estupradores mortos ou um inocente também morto? Ou todos soltos? Esse tipo de comparação não dá para ser feita. Um estuprador solto é uma injustiça. Um inocente morto é uma injustiça. O que eu acho pior, o que eu acho melhor? Eu acho que os dois são ruins. Eu acho ruim a impunidade para um estuprador e eu acho ruim a injustiça, a punição injusta para um inocente. Fim de papo. O que eu quero? Eu quero que nós matemos o máximo de estupradores possíveis e eu quero que nós evitemos a morte de inocentes o máximo possível. Como fazer isso? Através do aperfeiçoamento moral e técnico que só poderia existir num livre mercado. Existe o Estado.
O Estado monopolizou a justiça. O Estado monopolizou as decisões judiciais. E agora? Agora nós temos o seguinte. Estado, já que você fez essa merda, já que você tirou a nossa autonomia judiciária, é o seguinte, nós temos estupradores soltos. O Estado, coloquem isso na cabeça, ele pode decidir quem vive ou quem morre a hora que ele quiser, ele pode decretar lei marcial a hora que ele quiser. Ele pode te matar porque você é um sonegador, que você resistiu à prisão estatal. Agora, ainda por cima, o Estado vai deixar um estuprador solto? Então é dupla injustiça. Ele nos tirou a autonomia judiciária e ainda por cima nos impede de eliminar o estuprador. Ele nos obriga a conviver com estupradores. O mínimo que o Estado devia fazer é pelo menos permitir a matança de estuprador. Isso aí eu acho que seria até mais saudável do que o Estado mesmo caçar estupradores. Ele fala, cidadãos, armem-se e matem os estupradores vocês mesmos, eu não vou fazer nada. Isso seria ótimo. Agora, o Estado também não me deixa ter armas. O Estado também não me deixa montar milícias. O Estado também não me deixa montar grupos de justiceiros. O Estado não deixa se formar uma elite judiciária local. Pô, então, porra, pelo menos mata o estuprador, né? Tá provado que o cara é estuprador? Mata ele. A hora que o cara tá matando o estuprador e fazendo justiça, ele não tá agindo como um Estado. Ele está agindo como um livre mercado justo agiria. Então eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor que alguém mate o estuprador. Pode ser até outro estuprador, mas matem o estuprador. Pode ser o Estado, então. Eu não sou contra o Putin, que é um presidente de Estado, pegar os aviões estatais dele e bombardear o ISIS. Eu quero que alguma coisa no universo mate o ISIS. Esse é o esquema. Agora, é claro que o Estado é ineficiente, é claro que o Estado é péssimo com ciência forense, é claro que o judiciário estatal é um lixo. Mas isso não é um argumento para abolir a pena de morte. Isso é um argumento para desestatizar a justiça. Agora, eu já falei, a base do Estado é a falha moral. Permitir que um estuprador fique vivo é uma falha moral que tem que ser combatida desde a base. Chris Rupental pergunta, o que você acha do voto ofensivo? Eu acho o seguinte, o voto ofensivo é uma arma. Eu vou apontar minha arma no inimigo. Só que o tiro vai sair pela culatra. Vocês não entenderam ainda como é que o demônio estatal funciona? Quando você usa o diálogo político, você já está perdendo, você já está no campo de batalha do inimigo. Quando você vota ofensivamente, você está dando um respaldo para o sistema democrático que ele não deveria ter. Você está falando, olha, a democracia pode ser usada como um campo de batalha da liberdade. Isso só aumenta o escopo psicossocial da democracia. A pessoa que vai votar ofensivamente vai se ferrar. Ela vai colocar políticos lá dentro. É como se ela estivesse dizendo que a liberdade é um ato magnânimo de política pública. Quando você vota ofensivamente, você está causando uma cisânia social, de forma que algumas pessoas vão procurar uma participação política dentro de um sistema totalmente lógico, para colocar o candidato que ela acha melhor, para fazer política pública em cima de inocentes. Sabe o que vai acontecer? Mais discussão política e lógica. Pensa o seguinte, as pessoas já se matam discutindo a ética libertária. O pessoal não consegue chegar num consenso sobre migração, sobre homestead, nem sobre aborto o pessoal chega num consenso, vou matar bebê, né? Como é que vocês vão chegar a um consenso a respeito de qual candidato é justo de ser eleito, sendo que todos os candidatos vão necessariamente ser engolidos pelo sistema, ou por imposição do próprio sistema, ou porque eles vão se corromper moralmente? Vocês só vão se matar mais ainda. Vai haver uma divisão ainda maior no seio da sociedade. O pior, vai ter uma divisão insustentável dentro da própria comunidade do movimento libertário. Então a democracia vai matar o movimento libertário desde a base, fazendo com que ele participe dessa discussão ilógica que é a política. O voto ofensivo seria um suicídio. Seria uma ofensiva contra nós mesmos. Jaciel Barros, obrigado pelo seu comentário. Jaciel Barros, ele também pergunta o seguinte, a Previdência quebrou, como deixar de pagar a Seguridade Social? E os velhinhos que foram enganados, como ficam? A Seguridade Social é uma das jogadas mais filhas da puta do Estado. Ela serve para criar dependência. Ela serve para jogar os jovens contra os idosos. E a Previdência Social faz com que as pessoas deixem de ter o ímpeto de poupar ainda em vida. De forma que não se forma um capital privado para as famílias. Não se forma uma dinastia econômica dentro das famílias. As pessoas simplesmente gastam, queimam o capital e depois esperam que o governo pague a conta. Essa conta vai ser paga à custa daquele que poupou, daquele que investiu. Então, o capital poupado pela sociedade diminui, o consumo aumenta. É inevitável, então, que comece a aparecer um rombo na Previdência causado pela própria diminuição do gasto econômico. Aí o que o governo faz? Aumenta impostos, o que é pior ainda. Isso nunca vai ter fim.
A Previdência Social é maligna. Agora, os velhinhos realmente foram enganados, né? Eles acreditaram num sistema que é necessariamente fraudulento e insustentável. Como é que fica? Teria que ter uma indenização, realmente. Eu sou a favor da desestatização. Essa desestatização tem que ser feita de forma ética e estratégica. As duas coisas devem ser feitas, não é fácil. Tem libertim que não pensa nisso. Claro, o Estado tem que acabar hoje, mas o Estado possui ativos, os políticos possuem contas nos bancos, eles possuem patrimônios, e esse dinheiro teria que ir para alguém. Quem é que vai ficar com todos esses ativos? Muitos discutem como é que esses ativos teriam que ser alocados. Não, então nós vamos pelo menos manter aí as fontes de energia para a sociedade funcionar. Isso para mim é engenharia social. A maneira correta de alocar os ativos que forem sendo desestatizados é moral. Você tem que indenizar quem foi enganado. Os aposentados seriam esses. Os aposentados contribuíram com o INSS, e se o Estado for destruído, eles têm que ter o direito de ficar com aquilo que for confiscado dos políticos. Agora, e o cara que investiu em tesouro? O cara que comprou letras do tesouro, o cara que comprou títulos da dívida, por exemplo. Letras do tesouro e assim por diante. Esse cara tem que se fuder. Ele emprestou dinheiro para um ladrão. Emprestou dinheiro para um ladrão, vai ficar sem. Então eu sou a favor do calote. Quem tem que ser indenizado são, primeiro, as pessoas que foram diretamente vitimadas pelo Estado. Então, as pessoas que foram sequestradas injustamente, né? São negadores, prostitutas, o cara que estava só fumando maconha. Esses têm que ser indenizados primeiro. Depois, os idosos que foram enganados pela Previdência. Depois, talvez você teria que investir na segurança contra as tropas da ONU. Seria importante fazer isso também, senão a ONU acaba com tudo que foi feito. Agora, o cara que emprestou dinheiro pro governo, esse aí que morra. Agora, quer fugir do Estado? Investe em previdência privada. Deixa eu ver, tem umas perguntas que eu não vi aqui em cima. Depois eu ver. O Lucas Dupin fala o seguinte: a pena de morte, no contexto em que o Estado monopoliza o processo penal, implicaria em martírio de inocentes. O Estado já é um martírio de inocentes. O Estado é que tem que ser abolido. Você só está corroborando o meu argumento, de que tudo isso é mais argumento para você acabar com o Estado. Agora, se o Estado já martiriza inocentes, ele martirizaria ainda mais inocentes no momento em que ele decretasse a impunidade dos criminosos. Então, além de tudo que o Estado já nos causa de mal, ele ainda por cima decreta que os estupradores vão sair impunes. Então, a existência do Estado está implicando em mais um mal, que é o incentivo ao crime. Olha, o Estado está dizendo que nós vamos sair impunes, vivos, ou pegar uma pena muito leve. Pronto. Mais uma malignidade do Estado. Agora, se você tem a pena de morte, o Estado vai ter que fazer, ser obrigado, entre aspas, aquilo que ele não quer fazer, que é matar o criminoso. Vocês já pensaram que o crime alimenta o Estado? A escola de Frankfurt já falava isso, Herbert Marcuse. O crime depreda capital. O crime causa dependência. O crime vitima os pobres. O crime deixa a população com medo. Tudo isso vai fazer a população ficar mais dependente do Estado. É por isso que existe direitos humanos lá. Da esquerdinha lá, os psolentos. A Maria do Rosário. É porque o crime fortalece o Estado. Se você pressiona o Estado para matar criminoso, você vai forçar o Estado a agir contra ele mesmo. Agora, claro que ninguém força o Estado a nada, né? No final das contas, o Estado sempre vai subsidiar o crime. Agora, quando você fala, não devia ter pena de morte, você está fazendo o jogo do Estado. Gabriel Portugal pergunta sobre livros que falem sobre teoria libertária em direito. Ó, vou falar alguns autores bons. Bruno Leone, Stringham, Anarchy and the Law. Lê esses livros aí, Bruno Leone, Stringham. Lê todos os livros do Molineaux que falem sobre justiça. Lê Direito Natural em São Tomás de Aquino. Lê Direito Natural em Hugo Grotius, que apesar de protestante falou algumas coisas interessantes sobre direito natural. Cícero discorreu muito sobre o assunto. Stephen Kinsella é um libertário muito bom para falar sobre isso. O Kinsella. Lê Teoria Moral, Santo Afonso Maria de Ligório. Lê Herbert Spencer. Lê A Ética da Liberdade do Rothbard, que eu não gosto, mas tem algumas coisas boas.
Aí o Sérgio Simões, ele pergunta o seguinte: o diabo deslumbrava com a possibilidade de reinar sobre os reinos do mundo, ofereceu a Jesus Cristo a coroa de todos os reinos do mundo, sem cruz. Pois é, se você for pensar, o Estado é exatamente o modus operandi do demônio. As pessoas querem as coisas sem a cruz. Quando o homem foi expulso do paraíso, Deus falou: terá que plantar para poder colher. O Estado nada mais é do que as pessoas quererem colher sem plantar. Eu quero que o Estado me dê free stuff. Isso é contra os desígnios de Deus. Quer dizer que você quer uma mata sem a cruz? Isso é coisa do demônio. Agora, Deus quer o nosso bem. Deus escolheu o caminho da cruz porque é o melhor para nós. E de fato, transpondo para a política, se você não quer a cruz do trabalho honesto, do aprimoramento moral individual, você vai ter a cruz da ditadura. Aí eu quero ver, cara. Aí já não é mais a cruz. Aí já é a punição do inferno. E Deus disse: vocês vão escolher a mim ou a um rei? Aí o povo: um rei, um rei, um rei. Retardados. Deu no que deu. Ele escravizará suas filhas. Ele obrigará você a lutar em guerras injustas. Deu no que deu. Deus avisou, cara. Deus avisou, não tem desculpa. O Cláudio Wieser, ele tá falando que um amigo dele disse que não adianta investir em previdência privada. Aí ele falou que investiu em um fundo controlado por militares e faliu. As pessoas não entendem a diferença entre privado e público. Público é quando existe violação da ação humana coercitivamente. Privado é quando não tem. Só isso. Leonardo Alves pergunta: existe alguém relevante a nível de escola austríaca no Brasil? Difícil, cara. Bem difícil. Escola austríaca. Se você quiser aprender de escola austríaca no Brasil, sites em português, eu diria que só existe um lugar para aprender a fundo mesmo: Instituto Rothbard Brasil. Ali eu te garanto que vai ser bem filtrado. Ali eu te garanto que não vai ter armadilhas corporativistas. Eu te garanto que não vai ter hayekiano babaca. Porque se tem uma coisa que me irrita, é hayekiano. Puta raça maldita. O Instituto Rothbard, ele é filtrado contra isso. Nós não aceitamos ali artigo de minarquista. Falando... O cara pode até ser minarquista, mas se ele falar alguma minarquice, o artigo dele não entra. Hayekiano falando bosta com grafiquinho também não entra. Ali é praxeologia barra pesada mesmo. O resto é imitação. O Deodato Ishida pergunta sobre o pessoal que emprestou dinheiro para o Estado, aqueles que compraram títulos da dívida. Todo empréstimo tem risco. Então vamos supor que o João não estudou política suficiente para saber que o José é um mentiroso ladrão. Então o João emprestou dinheiro para o José. Mas existe a responsabilidade pelo risco. Pode ser que o José seja um ladrão e o João emprestou dinheiro para o José. Aí o José não paga. O José é bandido, o José não tem como pagar. Pedro é um cidadão inocente que está andando na rua. O que é menos pior? O João, que emprestou dinheiro para o bandido José, se ferrar, ou eu assaltar o Pedro, que não tem absolutamente nada a ver, para pagar o João? O Pedro é um cara responsável. O João foi um cara, talvez até uma vítima, mas ele foi irresponsável. Eu prefiro preservar aquele que é mais responsável e mais inocente do que aquele que é um irresponsável não tão inocente assim. Portanto, a dívida pública deve ser caloteada por motivos éticos, por motivos morais, antes de tudo. Necessário. Bom, tem um monte de pergunta. Eu vou pedir desculpas às perguntas que eu não respondi aqui. Eu vou ter que sair. Até mais. Ah, uma coisa antes. Tem alguma menina bonitinha vendo esse vídeo? Quero fazer uma pergunta. Ah, tem algumas aqui. Ah, André Graziano pergunta: você já leu o artigo Jesus is an Anarchist, de James Redford? Aquele artigo eu recomendo para todo mundo. Ateus e não ateus. Aquele vídeo mostra exatamente como que os ensinamentos morais de Cristo rejeitam
a imoralidade do Estado. Outra coisa, se vocês forem lá no Instituto Rothbard, vocês vão ver a exegese correta de Romanos 13. Tem muita coisa, depois dá pra fazer 10 vídeos só disso. Bom, agora eu vou ter que sair mesmo, abraço.